Oi pessoal, estamos aqui de volta com mais uma informação importante para o nosso público que tem acompanhado esse trabalho que a Spinelli tem feito aqui. E hoje eu estou aqui com o fundador da Spinelli, o próprio Spinelli, que vem falando para nós aqui um assunto fundamental que nós temos visto hoje em relação às pessoas físicas, né? E nós vamos falar um pouco sobre o que acontece hoje com as pessoas físicas, como é que hoje o trabalho da Spinelli tem diretamente a relação com todo o funcionamento de uma pessoa física hoje, uma vez que fala-se muito da pessoa jurídica, né? Só que essas mudanças todas, elas acabaram que influenciando diretamente também as pessoas físicas. Me fala um pouco sobre isso, Spinelli. Realmente, Anderson, todo esse processo de mudanças que nós estamos passando hoje no Brasil, né, principalmente no campo da digitalização das informações fiscais, que é das pessoas jurídicas, inclusive da própria contabilidade, todo esse processo de digitalização, ele nos leva também para o lado das pessoas físicas, né? A própria declaração do imposto de renda da pessoa física, ela está sofrendo essas mudanças. E se tem muito dentro da pessoa física o campo do planejamento. E quando se fala em planejamento, não se fala somente do ponto de vista do tributo em si, que tem que ser pago, mas sim do controle patrimonial da declaração do imposto de renda. Então, a declaração do imposto de renda, que é o momento que se faz a declaração da pessoa física, requer hoje um acompanhamento no curso do exercício base que se vai fazer a declaração no exercício seguinte. E esse planejamento envolve dois aspectos assim de que eu diria fundamentais, principalmente para aquelas pessoas físicas que têm mais de uma fonte de renda, que façam acompanhamento durante o ano para que não sejam pegos de surpresa no final do exercício quando vai se fazer a declaração do imposto do exercício anterior, e aí eles pegam pela quantidade, pelo volume ou pela quantidade de valor que vai representar o imposto. Então, esse planejamento de tributo, de rendimentos e tributos durante o ano, ele é fundamental, traz para o contribuinte evita surpresas, surpresa, uma tranquilidade para o contribuinte. Por outro lado, a evolução patrimonial, ela é importante também, né? Esse acompanhamento. Por quê? Esse crescimento patrimonial, dependendo como ele ocorre, se dá, seja em transações, ganhos de capital, se depara seguidamente com operações de venda, cujo o ganho de capital ficou esquecido, o contribuinte esqueceu de fazer, fez todos os procedimentos de cartoriais, mas esqueceu do campo da declaração do imposto de renda. E depois ele acaba sendo pego de surpresa, com o valor do imposto você paga. E poderia ter sido evitado, de repente, se ele tivesse feito esse acompanhamento. Né? E outro aspecto também do planejamento patrimonial, nós poderíamos devagar aqui, ingressar dentro do campo sucessório, das holdings familiares. Quer dizer, nós temos uma série de benefícios que se pode ser elaborados, estudados, analisados, de proteção de bens, né, das transações patrimoniais entre herdeiros também, né, no campo da própria questão hereditária. Entendi. É fundamental que tenha um planejamento. Quer dizer, se pensa muito em declaração do imposto de renda, às vezes no campo do imposto, mas esquece-se do controle do patrimônio, que é fundamental hoje, né? Você ter uma organização patrimonial e dos riscos que eventualmente um patrimônio pode estar sujeito. E se tem falado muito na questão de holdings familiares, etc., que tudo isso leva a um planejamento de futuro, de uma visão de futuro das famílias, né? E hoje, por exemplo, o empresário que está lá nos ouvindo, né? Ele tem, por exemplo, hoje uma preocupação em relação a essa questão patrimonial. Que dica que o senhor daria assim, em relação a essa questão da holding familiar? O senhor vê hoje isso é algo assim definitivo hoje nas empresas, nas pessoas físicas, nos empresários, de criarem holdings familiares para poder
proteger os bens e para organizar esses bens do ponto de vista familiar? É uma tendência que se tem hoje na sociedade, com os empresários principalmente, né? A transformação ou a incorporação desses bens de família em holdings como uma forma de proteção de riscos, né? Dentro do aspecto, vamos dizer assim, societário da empresa, enfim, que envolve todo esse conjunto, né? Bens da pessoa jurídica, bens da família, dos herdeiros. Então, as famílias têm se organizado nesse sentido. E quando, por exemplo, um empresário procura a Spinelli para poder buscar esse tipo de trabalho, vocês fazem uma análise da situação total do empresário para poder definir a melhor estratégia? É necessário, sim, Anderson, que se faça uma análise prévia, um estudo de como pode ser construído, elaborado, vamos dizer assim, para concretizar a constituição de uma holding familiar, porque também tem reflexos tributários. Dependendo da situação de cada bem, se estão locados ou não, isso é uma questão que tem que ser muito bem analisada. Para deixar aqui uma dica final aqui para o empresário em relação à sua declaração de imposto de renda. Poderíamos dizer com segurança que uma declaração de imposto de renda ela começa, na verdade, no início de cada ano e não no mês de março ou abril, quando vai se entregar a declaração, já no ano seguinte? Com certeza. No início de cada ano é o início de um novo exercício fiscal. E a partir do 1º de janeiro de cada ano poderão ocorrer situações, transações com reflexos tributários. E já no mês de fevereiro podemos ter impostos a serem recolhidos e que muitas vezes o que a gente se depara fica para o ano seguinte. E aí nós já temos acréscimos de... desnecessários às vezes, né? De juros, multas desnecessárias, exatamente. Tá bom. Com certeza essas dicas aqui vão ajudar você que é empresário e desejar colocar à disposição a Spinelli, né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar essa dúvida. Nós vamos deixar aqui o contato aqui para você possa fazer acesso aos consultores aqui da empresa. Eles vão estar dispostos a poder ajudar. E queremos agradecer mais uma vez aqui a participação do Spinelli e também de você que está nos assistindo e colocamos à disposição. Um grande abraço, até a próxima.